Shalom, shalom. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. E Deus tem colocado no nosso coração nós falarmos de um tema bem interessante. Onde Yeshua fala para os seus talmidim, para os seus discípulos, que aquele que tem pouco será tirado e dado a quem tem muito. Qualquer um leitor da Bíblia despercebido pode até achar que Yeshua estava falando isso. Como é que Yeshua podia falar isso? De tirar de quem tem pouco para dar a quem tem muito. Como é que a gente pode entender isso? Nós vamos fazer a leitura aqui de alguns versículos da Palavra de Deus para poder nós entendermos. Eu sou o professor Aquino, esse canal é o canal Tenda de David, não tem nenhuma ligação com nenhuma religião, nenhuma denominação, é um canal independente de estudo e eu gosto muito de estudar a Palavra de Deus. E nos últimos dias tenho feito isso intensivamente. E Deus colocou isso no meu coração. Essa eu considero uma revelação. Se encontra, os versículos que nós vamos ler, se encontram na Brit Hadashah, ou a Nova Aliança, ou o Novo Testamento, como queiram chamar. Matitiahu, Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3, que diz: E ele lhes disse muitas coisas em parábolas. Um fazendeiro foi semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e pássaros vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram. E pelo fato de suas raízes não serem profundas, secaram. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Quem tiver ouvido, ouça. Então, os talmidim, os discípulos, se aproximaram e perguntaram a Yeshua: por que você fala ao povo em parábola? Ele respondeu: porque foi dado a vocês conhecer o segredo do reino do céu. Mas isso não lhe foi dado, pois quem possui algo, mais lhe será dado, para que possuam em abundância. Mas quem não tem, mesmo o que tiver, lhe será tirado. Essa é a razão de eu lhes falar por parábola. Yeshua estava... Desculpe que eu vou balançar a câmera um pouquinho. Yeshua estava ensinando aos seus discípulos, seus talmidins, mas ele falava por parábola. Contou uma parábola em relação à natureza e perguntaram por que ele só falava em parábola e ele foi e disse. Eu vou até repetir. Os talmidim então se aproximaram e perguntaram a Yeshua: por que você fala ao povo por parábola? Ele respondeu: porque foi dado a vocês conhecer o segredo do reino eterno. Foi dado
a vocês quem? Aos talmidins, aos discípulos. E os discípulos estavam onde? Os discípulos estavam aos pés de Yeshua para aprender de si. Talmidim significa discípulo, aluno, né? Para aprender de Yeshua. Aprender o quê? Sobre o reino dos céus, ou o reino celestial, ou o reino eterno. Essa palavra reino do céu veio aparecer pós-cativeiro da Babilônia. Mas é reino eterno, que é a eternidade, é um reino para a eternidade. Mas isso não lhes foi dado. A quem? Ao povo, que procurava Yeshua por outras coisas, para uma cura, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Teve certa vez até que ele disse, olha, vocês vieram aqui não porque vocês querem aprender do reino. Vocês vieram porque ontem eu matei a fome de vocês. Tem que comer a vocês. Então vocês vieram atrás de comida, né? Aí ele vai e continua. Pois quem possui algo, mais lhe será dado. Quem possui alguma coisa de entendimento, de conhecimento, de querer conhecer, mais lhe será dado. Para que possuam em abundância. Para que possuam em abundância. Mas quem não tem, mesmo que tiver, será tirado. Então Yeshua disse aos discípulos, olha, eu falo por parábolas, porque foi destinado a vocês, foi dado a vocês, destinado não, que não é destinado a conhecer o reino eterno. Mas aos outros, não, eles não estão querendo isso. Então, quem tiver alguma coisa, lhe será dado, para que você possua muito mais. E um que tiver pouquinho, lhe será tirado para dar a você, para que você cresça. Eu acho que eu fui claro nesse assunto, desse ponto aí. Mas eu vou repetir novamente, porque eu mesmo achei que eu não fui bem esclarecedor. Veja. Ele respondeu, porque foi dado a vocês conhecer o reino, o segredo do reino do céu. Então, onde é que eu encontro o segredo do reino eterno? Nas Escrituras, estudando, buscando, querendo aprender. Mas isso não lhe foi dado. A quem? Ao povo. Pois quem possui algo, mais lhe será dado. Aquele que tem será dado muito mais, para que possua em abundância. Mas quem não tem, mesmo que ele já tiver, lhe será tirado. Dá para, não tendo um certo conhecimento, dá para confundir, né? Como é que Deus, tão bondoso, vai tirar de quem não tem para dar a quem já tem muito. Bom, vamos continuar o nosso estudo. Tem no meu canal aí um vídeo sobre os 7 céus. E tem os limites, as barreiras, eu não chamo de barreiras, eu chamo de véus que nos impede de nos aproximar cada vez mais de Deus, porque esses céus não são lugares físicos, né, que você tem um céu aqui, tem outro céu não, mas são conhecimento de Deus, você se aproximar mais de Deus. E o vilão, que é o primeiro céu, significar cortina, né, o que separa. Então o que separa você desse primeiro céu é exatamente
Você não querer aprender, buscar o desejo de aprender. Você não tem vontade de aprender da palavra de Deus. Se você é evangélico, você não é crente, você não vai a uma escola dominical. Se você diz estar fazendo techuvá, você não procura estudar, investir em você, no seu crescimento, fazer cursos para o seu investimento espiritual. Porque uma das cortinas que separa você de Deus, desse céu, é exatamente você não ter o equilíbrio entre o material e o espiritual. Então, aquela pessoa que não quer aprender de Deus, que não busca aprender mais de Deus, conhecer mais Deus, se aproximar mais de Deus, vencendo essas cortinas, essas 7 cortinas ou 7 céus, para chegar mais próximo de Deus, o que ele tiver, o pouquinho que ele tiver aprendido, vai lhe ser tirado e dado àquele que tem vontade e desejo de aprender mais e mais e mais da palavra de Deus. Aquele que tiver mais vontade de se aproximar de Deus, lhe será dado mais, para que ele tenha em abundância, para que ele possa atingir todos os 7 céus, os 7 céus. E interessante, é bem interessante, que na primeira parábola que Yeshua estava ministrando, ensinando, ele falou sobre natureza, sobre a natureza. Falou sobre semente, germinação, terra fértil. Ele falou sobre isso. Será que tem alguma coisa escondida aí que a gente possa descobrir? Por que isso aí? Por que a Bíblia fala que aquele que destrói a natureza vai prestar conta com Deus? Será que tem alguma coisa escondida aí? Olha, preparei aqui uma surpresa para vocês. Talvez para muitos seja surpresa. Lá vem eu com minhas brincadeiras com as letras hebraicas. Eu gosto de brincar com as letras hebraicas. Aqui nós temos a palavra Elohim, que é um dos nomes de Deus, Elohim. E aqui nós temos a palavra natureza. Aqui escrito em hebraico, natureza. O nome de Deus e natureza. Se você, eu estou sem meu apontador aqui, achei. Se você somar essas letras da palavra do nome de Deus, Elohim, vai dar 86. 86. Quase não pega 86. Eu sei isso aí. Jesus. 86. Acho que dá pra botar aqui. 86. Se eu somar as letras que formam a palavra natureza, vai dar o mesmo número, 86. Pela gimátria, Deus é a natureza, ou seja, Deus, a natureza, é uma das formas que Deus governa o mundo. Através da natureza,
Você deve ter ouvido, eu visto já muito alguém falar sobre isso. Eu olho para a natureza e vejo Deus. Eu olho para o mar, vejo Deus. Eu olho para os pássaros, vejo Deus. Escuto o canto dos pássaros, eu vejo Deus. Olho para as montanhas, eu vejo Deus. Deus se manifestando na natureza, porque Ele governa o mundo também através da natureza. É uma das formas que Ele governa o mundo, é através da natureza. Então Deus está no universo, está na natureza, está em tudo. E é por isso que Yeshua conta essa parábola do semeador. Conta essa parábola do semeador. Um fazendeiro foi semear, saiu andando no campo. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e o pássaro vieram e comeram. Essa semente é a sabedoria de Deus. É o conhecimento de Deus. Sabedoria não, o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, muitas vezes, é jogado à beira do caminho. E Satã vem lá e, na nossa mente, não está a parte, a natureza maligna. Então foi esses pássaros que comeram, não deram valor, a pessoa escutou. Ele ouviu até falar de Deus, da beleza de Deus, da bondade de Deus, do tamanho de Deus, da grandeza de Deus. Mas não ligou, não quis aprender, não quis crescer espiritualmente. É como se os pássaros, a semente tivesse caído à beira do caminho e os pássaros vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, pelo fato das suas raízes não serem profundas, secaram. Parte desse conhecimento de Deus nós levamos às pessoas, mas elas são como um terreno pedregoso, não tem profundidade para suas raízes, só tem pedra. Até absorve, ele absorve, a pessoa absorve, essa pessoa absorve esse conhecimento. Mas é muito fútil, muito raso, muito raso. Para ele aquilo é uma coisa muito sem valor. Primeira tempestade, quando o sol sai, não tem raiz profunda, queima a planta e ela morre, seca. Outra parte caiu em terra entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Muitas vezes a gente semeia numa terra que parece até boa. A planta nasce viçosa. Você até olha para ela, essa pessoa está querendo, ele vai ter conhecimento, mas logo ele despreza esse conhecimento. Os espinhos, as coisas materiais, sufocam o ensino que foi dado de Deus. E essas plantas também morrem. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade que semeou. Mas outras pessoas recebem o conhecimento do Eterno e o que é que eles fazem? Multiplicam. Eles multiplicam. A terra é muito boa. Produz produção extraordinária. Chega 100 vezes o que foi semeado.
Né? Para não errar, deixa eu ver aqui. Chega a colher a 100, 60 e 30 vezes mais do que foi semeado. Esse ensino, que é a semente, que ele estava falando em relação à natureza, que nós vimos que na Gemátria, a palavra natureza em hebraico, tem o mesmo valor numérico de que o nome de Deus Elohim. Mesmo número, ou seja, mesma raiz, aliás, o mesmo número, uma maneira de Deus governar através da natureza, se manifestar através da natureza. Então ele conta essa parábola da semeadura, né? Um agricultor semeando, e mostra que aquele que não tem desejo de conhecer a palavra, ele vai para a casa de orações, ele vai para o culto, ele vai para uma reunião, mas não cresce. Não cresce, não aprende, porque não tem o desejo de conhecer Deus. Ele não entrou nem no primeiro céu. Ele não atingiu nem o primeiro céu, primeiro estágio. Quanto mais chegar no maná, chegar na morada, chegar no sacrifício, chegar nos louvores, que é um tipo de sacrifício. Então, essa palavra de que o que tem muito será tirado daquele que tem pouco e dado ao que tem muito, para que ele possua muito mais, é do conhecimento, é do ensino, do conhecimento de Deus. Então está na hora de nós despertarmos e começarmos a aprender mais e mais e mais da palavra de Deus, conhecermos mais a Deus, chegar mais próximo de Deus, porque só assim nós vamos aumentar o conhecimento que nós temos, porque Ele vai tirar daquele que não tem e dar o que tem. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. E eu peço a você que se inscreva nesse canal, deixe aí seu joinha, para que nós possamos crescer também, através da sua ajuda, fazendo com que nós possamos crescer. Deus abençoe, shalom, shalom e a paz do Senhor.